Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo neste momento. Eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre João Batista. Exatamente, meu amigo e minha amiga. Pegue o papel e a caneta e se aproxime bastante, porque eu vou deixar pérolas que a maioria dos pregadores nunca falaram nas redes sociais. Portanto, se você quiser saber tudo e um pouquinho mais sobre João Batista, assista esse vídeo até o final. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like, curtir os meus vídeos e ativar o sininho para receber novas notificações. Já pegou o papel e a caneta? Já se aproximou? Então parabéns, se assente, porque agora vamos aprender bastante detalhes sobre João Batista. Meu amigo, minha amiga, esses detalhes é para você formalizar um sermão, ou seja, esses detalhes você vai usar na introdução da sua mensagem, do seu sermão, da sua palestra. Então, você vai saber tudo e um pouquinho mais de João Batista, para você colocar em seu sermão e fazer uma mensagem de primeira categoria, de primeiro mundo. E o primeiro detalhe que eu quero deixar para vocês é sobre o nome de João Batista. Porque o nome de João Batista não era João Batista. Entendeu? O nome de João Batista era somente João. Era somente João. O anjo Gabriel disse que o nome de João Batista era João. Mas por que o povo chamava João de João Batista? Pessoal, quando João começou a batizar nas águas do Jordão, as pessoas começaram a chamar ele de João Batista. Porque a palavra Batista significa batizador. Entendeu? É por isso que o nome João Batista significa João, aquele que batiza, ou João, o batizador. Essa é a primeira pérola que vai servir para você colocar na introdução do seu sermão. Vamos agora para a segunda pérola, ou seja, para o segundo detalhe importante. E o segundo detalhe importante vai surgir como uma pergunta. E eu vou fazer essa pergunta para você. Quem batizou João Batista? Se alguém fizer essa pergunta para você, o que você responderia? Porque eu sei que você é um pastor, você é uma pastora, você é um missionário, uma missionária, não é verdade? Você é um pregador. E se de repente alguém fizer esta pergunta para você, o que você responderia? Quem batizou João Batista? Você diria o que para esta pessoa? Então, meu amigo, eu vou deixar aqui para vocês 3 opções, tá bom? A primeira opção é o seguinte: foi Zacarias quem batizou João Batista. Essa é a primeira opção. A segunda opção: foi Jesus de Nazaré quem batizou João Batista. Essa é a segunda. A terceira opção: foi Abner, chefe dos essênios, quem batizou João Batista. Pessoal, essa pergunta vai ficar no ar, tá bom? Vai ficar como uma interrogação para você. Quem batizou João Batista? E aí eu deixei essas 3 opções, que são pérolas, porque a maioria das pessoas não fazem essa pergunta. Mas eu estou confrontando o seu conhecimento, a sua sabedoria, porque você é um seminarista, não é verdade? Você talvez é um professor da escola dominical, você talvez é um pregador ou um pastor dirigente de congregação e provavelmente você ainda não sabe quem foi que batizou João Batista. E você precisa saber. É claro que eu deixei 3 opções, mas em meus livros eu falo realmente
quem batizou João Batista, tá bom? Vamos então, pessoal, continuar falando sobre João Batista, porque provavelmente você que está me assistindo achava que sabia tudo, mas na verdade, meu irmão, tem muita coisa ainda para você aprender. Aliás, tem muitas coisas para nós aprendermos. Então, vamos estudar, porque a sabedoria nunca é demais. Então, pessoal, eu vou deixar mais pérolas para vocês. O nome João significa Jeová é gracioso, porque João recebeu esse nome do anjo Gabriel. Foi o anjo Gabriel que deu o nome para João, tá bom? Então o nome significa Jeová é gracioso. Isso aqui é muito legal para você colocar na sua introdução. João Batista, na verdade, era filho de Zacarias. Então, pessoal, Zacarias era um sacerdote. Isso aqui é muito legal, porque Zacarias era da tribo de Levi. Zacarias era um descendente de Arão, irmão de Moisés. Isto significa que João Batista era um sacerdote. João Batista estudou a vida inteira. Então, João Batista estudou muitos anos, aliás, 25 anos, para se tornar um grande sacerdote. Por que todo mundo queria ser um sacerdote naquela época? Porque, pessoal, um sacerdote ganhava um bom dinheiro, entendeu? O sacerdote era assalariado, todos os dízimos e ofertas que entravam no grande templo, lá em Jerusalém, parte desse dinheiro era destinado aos sacerdotes. Então, todos os sacerdotes ganhavam um bom dinheiro, um bom salário, entendeu? Então, Zacarias, o pai de João Batista, era um sacerdote com aproximadamente 50 anos de idade. Este detalhe, pessoal, é muito legal, porque a história vai falar que Zacarias ensinou tudo a João Batista, porque Zacarias achou que João Batista seria um grande sacerdote. E então, Zacarias deu a melhor faculdade sacerdotal para João Batista. É por isso que João Batista era muito sábio. Mas a história vai dizer que no ano 12, Zacarias morreu. No ano 12 da nossa era, Zacarias morreu. E naquela época, João Batista tinha 19 anos de idade. Entendeu? Então, João Batista tinha 19 anos quando Zacarias morreu. Isso é segundo a história, tá bom? E então, pessoal, quando Zacarias morreu, João Batista ficou muito triste. Mas João Batista não podia tocar em mortos. E João Batista também não podia chorar, porque João Batista era nazireu. O que é um nazireu? É uma pessoa que faz um voto de não tomar vinho, de não cortar os cabelos e de não chorar pelos mortos. Então Zacarias, o pai de João Batista, morreu quando João Batista tinha 19 anos. E João Batista não pôde chorar. João Batista enterrou o pai dele e então ficou somente João Batista e Isabel. Porque a mãe de João Batista era Isabel. E Isabel era uma senhora. Não é verdade? Porque a Bíblia diz que ela era uma mulher avançada em idade. Ou seja, na época que ela deu à luz a João Batista, ela tinha aproximadamente 45 anos de idade. Isso aqui, pessoal, é outra pérola, tá bom? Isabel tinha aproximadamente 45 anos de idade quando deu à luz a João Batista. E então, pessoal, no ano 17 da nossa era, Isabel morreu. João tinha 29 anos de idade quando Isabel morreu, entendeu?
quando Isabel, mãe de João Batista, morreu, João Batista estava com 29 anos de idade. Vai anotando, pessoal, todos esses detalhes aqui, porque são pérolas. É claro que se você quiser todos esses detalhes, é só adquirir os meus materiais, tá bom? Os meus livros, porque tudo isso estão nos meus livros. E os meus livros são maravilhosos, porque tem todos esses detalhes e muito outros que não dá para comentar nesse vídeo. Mas são pérolas que a maioria dos estudiosos brasileiros ainda não conhece. A maioria dos professores da faculdade ainda não sabem desses detalhes, tá bom? Então você está recebendo esses detalhes em primeira mão. Em primeira mão. Pessoal, Isabel, a mãe de João Batista, em hebraico é chamado de Elizabeth, tá bom? Isabel, Elizabeth, tem o mesmo sentido em hebraico. Quando você estuda em hebraico, o nome Elizabeth significa Deus é limpo, Deus é santo. Quando você estuda em aramaico, o nome Elizabeth ou Isabel, no grego, vai significar Deus é o meu juramento, tá bom? Isabel, Deus é o meu juramento. Então, pessoal, João Batista nasceu no ano 25 de março. Olha que legal, pessoal. João Batista nasceu no dia 25 de março, aproximadamente no ano 6 antes de Cristo, tá bom? Então João Batista era mais velho que Jesus, é claro. João Batista era mais velho do que Jesus. Provavelmente 7 meses de diferença de idade. Então, pessoal, João Batista não quis seguir o sacerdócio. João Batista não quis seguir o sacerdócio. Mas João Batista viveu bastante tempo assalariado pela nação de Israel. Porque Zacarias era assalariado, mas o salário de Zacarias ficou para João Batista. E João Batista continuou na faculdade sacerdotal, estudando para se tornar um grande sacerdote. Mas aí, pessoal, a história vai dizer que um dia João Batista fez uma visita a Jesus, lá em Nazaré. E Jesus falou para João Batista: olha, João Batista, não é bom você seguir o sacerdócio, porque Deus tem um outro chamado para você. Foi aí que João Batista parou a sua faculdade sacerdotal e foi para o deserto, próximo ao Mar Morto. Ele foi estudar com os essênios, tá bom? E entre os essênios tinha o chefe dos essênios, chamado ali de Abiné. Abiné. Este Abiné foi o professor de João Batista, lá no deserto. E João Batista passou a frequentar as escolas do deserto. As escolas dos essênios que seguiam a linha teológica de Elias, de Samuel, entendeu? Então João Batista começou a se familiarizar com os costumes de Elias, lá do Antigo Testamento. Aí João Batista parou de estudar o sacerdócio e passou a vestir roupas de couro de camelo, tá bom? Um cinturão de couro de camelo, e o pessoal do deserto começou a chamar João Batista de Elias. Então, pessoal, lá no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, João Batista recebeu o nome de Elias. Elias, 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 Elias. Porque João Batista se vestia igual Elias. E João Batista pregava igual Elias. Então o povo começou a colocar o nome de João Batista de Elias. Por isso, pessoal, João Batista tem 3 nomes. João é o primeiro, Batista é o segundo e Elias é o terceiro nome de João Batista, tá bom? Até o próprio Jesus falou: se vocês quiserem saber, este João Batista
é o Elias que havia de vir, tá bom? Então, até mesmo Jesus chamou, entre aspas, João Batista de Elias, porque João Batista se vestia igual Elias, porque João Batista pregava uma palavra forte, parecido com Elias, e então todo mundo achava que João Batista fosse realmente um Elias, ou um descendente de Elias. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que João Batista veio no espírito de Elias, no espírito de avivamento, no espírito de pregação, porque o Elias do Antigo Testamento era muito poderoso, era muito forte, e João Batista também era muito forte. Elias brigava com os profetas de Baal, e João Batista brigava com os profetas de Herodes, ou seja, os herodianos. Por exemplo, pessoal, existe uma história antiga que diz que quando Elias foi arrebatado num redemoinho, num carro de fogo, a mulher de Elias ficou aqui no planeta Terra. E essa mulher de Elias já tinha filhos. E foi desses filhos de Elias que nasceu João Batista. Entendeu? Então, João Batista é um descendente de Elias. Isso é muito forte. Anote aí. A Bíblia não fala, mas a história fala sobre esse assunto. Que João Batista era realmente um descendente de Elias. Está anotando tudo aí, pessoal? Porque são pérolas, tá bom? Importantíssima. E João Batista, pessoal, começou a pregar com 30 anos de idade. João Batista parou de estudar, ou parou a faculdade sacerdotal e passou a pregar a palavra com 30 anos de idade. Vai anotando todos esses detalhes, porque são de suma importância, mas no dia 14 de janeiro do ano 26, aproximadamente, João Batista batizou Jesus no Jordão. 14 de janeiro do ano 26 da nossa era, João Batista batizou Jesus nas águas do Jordão. Então, pessoal, foi João Batista que batizou Jesus, tá bom? Mas então, pessoal, esse João Batista, ele pregava muito. E ele dizia: raça de víboras, quem vos fascinou fugir da ira do inferno? Então João Batista tinha uma palavra muito forte. E João Batista pregou contra as atitudes de Herodes. Porque Herodes, entre aspas, era um prostituto. Então Herodes casou com uma mulher que ainda não estava divorciada. E João Batista falou forte contra o adultério, contra a prostituição. E esse Herodes, pessoal, então, mandou prender João Batista. Exatamente, mandou prender João Batista. E João Batista ficou 1 ano e meio preso. João Batista ficou 1 ano e meio preso. O ministério de João Batista como pregador foi de 3 anos, tá bom? O ministério de João Batista foi de 3 anos, aproximadamente. 1 ano e meio pregando a palavra na Judéia e 1 ano e meio na prisão, pregando a palavra na prisão, tá bom? Porque João Batista ficou preso em uma cadeia especial e os discípulos de João Batista vinham tomar aulas, aprender com João Batista. Isso é bíblico, tá bom? E então João Batista estava preso, mas continuou pregando da cadeia. Isto aconteceu com o apóstolo Paulo também. Paulo ficou preso e continuou pregando e escrevendo cartas de dentro da cadeia de Roma, tá bom? João Batista, pessoal, ele ficou preso em uma das cidades de Israel. Em meus livros, eu falo em qual cidade João ficou preso, tá bom? Herodes, que estava fazendo aniversário de 50 anos de idade, fez uma festividade e uma moça que tinha 17 anos
chamada Salomé dançou diante de Herodes. E Herodes falou para aquela moça: pede-me o que tu quiseres que eu te darei. E aquela moça pediu a cabeça de João Batista. Entendeu? Então, pessoal, dá para entender que Herodes era um prostituto. E aquela moça, chamada de Salomé, tirou as suas roupas e dançou praticamente nua, como a história fala. Dançou nua. E Herodes ficou louco por aquela moça. Ele queria ter uma relação com aquela moça. E então, pessoal, ele prometeu dar àquela moça tudo que ela pedisse. E a moça, Salomé, com 17 anos, pediu a cabeça de João Batista em um prato de madeira. A história vai falar que os soldados foram até a cidade onde João Batista estava preso, arrancou a cabeça de João Batista e colocou a cabeça de João Batista em um prato de madeira. Mas a cabeça de João Batista ficava balançando dentro do prato. Então eles puxaram a língua de João Batista e enfiaram uma faca na língua e cravou na madeira, para a cabeça de João Batista não ficar balançando em cima do prato. Então, pessoal, vocês observem que existem muitos detalhes que provavelmente você não sabia e vocês realmente precisam saber, precisa adquirir os meus materiais. Eu estou falando desses 3 livros, que é o livro A Revelação Completa de Gênesis, com mais de 700 páginas e mais de 1000 detalhes das histórias mais antigas do mundo, histórias sumerianas, histórias que a maioria dos estudiosos brasileiros não conhecem. Então adquira esse primeiro livro, que é maravilhoso. Eu estou falando também desse segundo livro, que é o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento, que contém mais de 700 páginas e mais de 1000 pérolas, mais de 250 nomes anônimos, mais de 50 sermões com detalhes que a maioria dos estudiosos ainda nem pensou em falar nos púlpitos das igrejas, tá bom? E o terceiro livro, pessoal, o terceiro livro é o livro ministerial A Olaria de Obreiros. Esse terceiro livro contém mais de 500 páginas e traz detalhes que a maioria dos obreiros ou ministérios ainda não conhece. Então, adquira esses 3 materiais, tá bom? Adquira na promoção. É só ligar para mim ou mandar uma mensagem de WhatsApp e adquirir os 3 livros na promoção. Lá no Mercado Livre tem os 3 livros, tá bom? Lá no Mercado Livre você pode comprar. É só colocar lá no Mercado Livre Matusalém Especialista, lá no Mercado Livre. E aí vai abrir a minha página lá no Mercado Livre e você vai encontrar os 3 livros, tá bom? Lá no Mercado Livre, Matusalém Especialista. Porém, pessoal, comigo você vai comprar na promoção. Comigo é na promoção. Lá no Mercado Livre você vai comprar parcelado, tá bom? Mas comigo você compra na promoção. É só ligar para mim ou mandar uma mensagem de WhatsApp nesse número que está aqui na descrição. 62, que é o prefixo de Goiânia, 99408-0257, tá bom? Liga agora mesmo ou mande uma mensagem do WhatsApp para adquirir esses 3 livros na promoção. Ou compre lá pelo Mercado Livre em até 12 vezes, lá no Mercado Livre. Coloque lá Matusalém Especialista. Meu amigo, são detalhes que ninguém tem no Brasil. O que eu apresento em meus livros, ninguém tem no Brasil. Não adianta procurar no Google, no Facebook, não adianta fazer uma faculdade teológica, porque o que eu apresento, somente eu tenho em meus livros, tá bom? Então, meus amigos, vamos continuar falando aqui sobre João Batista, né? Porque cortaram o pescoço de João Batista e trouxeram a cabeça a Herodes. E aí, pessoal, eu faço uma pergunta. Onde
a cabeça de João Batista foi enterrada? Você sabe? Não sabe? Então você precisa saber. Onde o corpo de João Batista foi enterrado? Você sabe onde o corpo de João Batista foi enterrado? Não sabe? Então, eu vou trazer todas essas histórias em meus livros. Inclusive, eu estou lançando o 4º livro, tá bom? Eu estou lançando agora, em 2022, o 4º livro, que é o livro de ouro do pregador absoluto, a Shekinah do conhecimento. O livro de ouro, a Shekinah do conhecimento, 2022, tá bom? Estarei lançando esse livro em 2022. Meu amigo, então, a cabeça de João Batista foi enterrado em uma parte de Israel e o corpo de João Batista foi enterrado em outra parte. Esse detalhe parece um detalhe terrorista, né? Mas esse Herodes pagou um grande preço porque mandou cortar a cabeça de João Batista. Por exemplo, você sabe como que Herodes morreu? Não sabe? Você conhece a história que fala sobre a morte de Herodes e a sua ida para o inferno? E quando Herodes chegou no inferno, Herodes teve uma surpresa. Você sabia que Herodes teve uma surpresa quando chegou no inferno? Então, em meus livros, eu vou contar toda essa história que fala sobre a chegada de Herodes lá no inferno, tá bom? Isso aqui, pessoal, é só para títulos e informações, mas realmente existem essas histórias sobre Herodes indo para o inferno. Salomé, segundo a história, se arrependeu. A moça, né, a prostituta que dançava e pediu a cabeça de João Batista, ela se arrependeu e se tornou cristã. Mas Herodes não se tornou cristão. Ele morreu, segundo a história, foi para o inferno. Tá bom? E aí, pessoal, a Bíblia vai dizer que João Batista foi o maior profeta de todos os tempos. João Batista foi o maior profeta. Mas João Batista não fez nenhum milagre, nenhum sinal. Não é verdade? João Batista não fez nenhum milagre, nenhum sinal. E por que João Batista é o maior profeta? Será que João Batista é maior do que Moisés? Moisés fez 42 sinais. Moisés fez 42 sinais. Mas será que João Batista é maior do que Moisés? Elias, por exemplo, fez 16 milagres, 16 sinais. Mas será que João Batista é maior do que Elias? Eliseu fez 32 milagres. Eliseu fez 32 milagres. Será que João Batista é maior do que Eliseu? Então, pessoal, a Bíblia diz que João Batista é maior do que Eliseu. E realmente, João Batista é maior do que Elias, é maior do que Moisés, é maior do que Eliseu. Você sabe por que João Batista era maior do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento? Não sabe? Não sabe por que João Batista é o maior profeta? Eu estou abismado. Você ainda não sabe? Porque João Batista foi o maior profeta de todos os tempos. Você ainda não sabe? Então eu vou te explicar. Pessoal, Elias fez 16 sinais. Moisés fez 42. Eliseu fez 32. Mas nenhum desses profetas viram Jesus. Nenhum desses profetas batizaram Jesus. Por isso que João Batista é o maior profeta. Porque João Batista batizou Jesus. Elias era poderoso, derramava fogo do céu, mas não batizou Jesus. Moisés era poderoso. Moisés era poderoso, fazia a vara virar uma serpente, né? O cajado virar uma serpente. Mas Moisés não batizou Jesus. Eliseu era poderoso, ressuscitava pessoas, não é verdade? Eliseu fez 3 ressurreições. Eliseu fez 3 ressurreições. Mas Eliseu não batizou Jesus. Somente João Batista batizou Jesus. Por isso João Batista é o maior profeta de todos. Porque somente João Batista
batizou Jesus. Pegou essa pérola aí? Tá vendo? Que eu falei que tem coisas que você tem que aprender e você ainda fala, o pastor Matusalém é herege. E tem muitas pessoas que falam, olha, eu não preciso aprender mais nada. Meu amigo, você está redondamente enganado. Compre os meus materiais, porque esses detalhes que eu estou deixando aqui são pérolas pequenas. Porque se você for estudar tudo sobre o João Batista, olha quantos rascunhos eu tenho aqui, irmão. Tenho um primeiro, tenho o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Eu tenho 5 folhas de sulfite repletas de detalhes sobre João Batista. E aí, pessoal, não dá para falar tudo aqui. Não dá. Só que em meus livros você adquire tudo isto. Só que é tudo isto e muito mais. Entendeu? Porque essas pérolas que eu deixei para vocês são maravilhosas. Mas em meus livros eu deixo mensagens poderosas para você pregar na sua igreja no final de semana e até pregar em um grande congresso. Porque se você pregar em um grande congresso, esses detalhes, a maioria dos obreiros vão ficar de queixo caído, porque eles não conhecem essa história. Então você vai ter novidades para trazer para a igreja. É claro, meu amigo e minha amiga, que você vai explicar que é segunda história, tá bom? Porque tem muitos detalhes que têm respaldos bíblicos. E outros detalhes são concernentes às histórias. Em meus livros, eu falo o nome dos livros que contam essas histórias, tá bom? Então, em meus livros, eu vou deixando o nome de outros livros para você adquirir essa história. Então, eu tenho aqui, pessoal, 5 folhas de sulfites repletas de detalhes sobre João Batista. Eu estou na primeira folha e não dá tempo para falar tudo. Mas você também pode entrar lá no Mercado Livre e comprar os 3 livros que eu já lancei, tá bom? Os 3 livros já estão à venda em todo o Brasil e em muitos países tem pessoas adquirindo esses 3 materiais, tá bom? Então já adquire os 3 livros na promoção e se prepara para em 2022 você adquirir o 4º livro. O 4º livro, que é o livro de ouro do Pregador Absoluto. Não tem livros iguais a estes, que contam todas essas histórias e muito mais, tá bom? Então que Deus abençoe. Eu vou te aguardar no outro vídeo que eu estarei falando sobre as carruagens de Deus. Eu vou para o outro vídeo agora. As carruagens de Deus. Explicando as 7 locomotivas de Deus. 7 locomotivas de Deus. A forma que Deus transita no espaço. A forma que Deus viaja de um planeta para outro. Você sabe? Será que é através dos querubins, dos serafins, do trem-bala, dos portais? Como que Deus viaja de um planeta para outro? Eu vou fazer esse outro vídeo agora. Então, meu amigo, terminou aqui? Já assista o outro vídeo sobre as carruagens de Deus pelos portais eternos. Que Deus abençoe, no nome de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257.
Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257.